Olá, gente querida! O programa Entre Elas e Deus vai falar sobre relacionamentos. Meninas, vamos discutir a relação? Vou fazer uma DR aqui. Relacionamento de amigas. Isso, o nosso relacionamento vai muito bem, né? O nosso vai, graças, né? Mas assim, graças a Deus, a gente tem que dizer, né? Que cada uma de nós não tem nada de graça nisso aí, é pura graça de Deus. Mas assim, a vida do ser humano é feita de relacionamentos. Então, a importância disso na vida, porque ninguém vive sozinho. A gente sempre precisa do outro, né? Para qualquer coisa que a gente faça, a gente depende do outro. Né? Exatamente. É isso mesmo. O homem, a mulher, o ser humano não é uma ilha. É isso aí, a gente está sempre em contato com outras pessoas e em contato com Deus, como diz o nosso programa, o título do nosso programa, o nome do nosso programa. E para falar sobre relacionamentos, nós chamamos uma irmã nossa, da Igreja Luterana de Curitiba, é a psicóloga Priscila Lindner, que vai falar justamente que a base dos relacionamentos e o princípio de tudo está na família. Por isso a importância e o desafio de a gente ter um relacionamento saudável entre pais, filhos, tios, avós. Vamos ver com ela. Quando falamos sobre relacionamentos, uma das primeiras coisas que nos vem à cabeça é a família, pois é na família que temos a primeira oportunidade de nos relacionar. Ela se apresenta como o primeiro grupo do qual o indivíduo participa e interage. Dessa forma, o funcionamento familiar propicia determinados relacionamentos, vínculos e modelos de aprendizagem que influenciam na formação da identidade. O fato de compor uma família permite à pessoa vivenciar o sentido de pertencimento a um grupo, compartilhar histórias, sentimentos e comportamentos por meio da relação, o que mostra o valor dessa instituição para o seu desenvolvimento. A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento deles no meio social. O papel da família, portanto, na vida de cada indivíduo é muito importante, pois é no seio familiar que são transmitidos os valores morais, sociais, culturais e espirituais que servirão de base para o processo de socialização da criança. Ou seja, é na família que aprendemos a nos relacionar. A família é uma criação divina. No começo de tudo, ao criar Adão e Eva à sua imagem e semelhança, Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Segundo a palavra de Deus, a família sempre foi e sempre será o projeto de Deus para a vida do homem. Tanto que em Gênesis 2,18, Deus diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, mostrando ao homem que ele tinha o seu primeiro e mais importante projeto de vida, a família. Um pouco mais à frente, ainda em Gênesis, Deus nos mostra algo muito importante para esse projeto, dizendo: por isso, deixe o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui Deus nos mostra alguns princípios importantes do seu projeto, que são a transição de um estágio da nossa vida para outro, e o princípio da unidade. Essa unidade que depois forma uma nova unidade, que é a unidade familiar. O projeto de Deus era perfeito, mas os primeiros seres humanos entraram em conflito diante do primeiro problema no paraíso. Adão não pensou duas vezes antes de culpar Eva pela queda em pecado. Logo depois, seus filhos Caim e Abel se desentenderam e acontece o primeiro homicídio. E assim, por toda a Escritura, temos diversos relatos de desentendimentos entre pessoas de uma mesma família ou até mesmo de pessoas da família da fé. Muito bem, é interessante, né? A gente vê assim que Deus fez tudo certinho, mas ali logo no começo mesmo, tudo já começou a não dar assim tão certo mesmo, porque o ser humano não é fácil não, né? Sempre dizem assim, quando a gente trabalha, o que dificulta o trabalho são as pessoas, então, para a gente manter um bom relacionamento tanto no trabalho quanto na família, é imprescindível que Deus esteja abençoando e a gente pedindo também muitas vezes paciência nos nossos relacionamentos. É porque nós somos diferentes, pensamos diferentes, agimos de forma diferente um do outro, e aí que entra o relacionamento para cada um que tenha o melhor relacionamento possível com o seu irmão, com o seu vizinho, e muita paciência. Eu acho que isso é
Fundamental. Fundamental ter paciência. Claro, o pecado entrou em jogada. Isso também é um detalhe que estragou esse rumo da história aí, e por isso a gente precisa estar em constante arrependimento, pedindo que Deus nos ajude, tanto no relacionamento com Ele quanto com o próximo, né? E aquela história, a gente já não se aguenta às vezes, então aguentar o próximo é um desafio e tanto. E a Priscila, nossa irmã psicóloga, fala agora de alguns desafios, até por causa das nossas diferenças, e como que a gente pode tentar resolver isso. O relacionamento interpessoal sempre é repleto de desafios, seja entre mães e filhos, entre avós e netos, cunhados ou noras, sogra e genro, entre os amigos. Sempre haverá diferenças que podem levar a um desentendimento. Ainda mais quando a gente pensa em gerações diferentes. Parece que há um abismo de pensamentos, valores e tradições. Assim, a gente pode pensar que pensamentos diferentes que geram discussões podem progredir para conflitos, muitas vezes causando separações ou distanciamentos. Já viram situações assim? O casal, ele é o início da família. Quando o casal não consegue manter um bom relacionamento, que envolve, além do amor, diálogo e compreensão e perdão, os conflitos surgem. E é ali que a gente tem que começar a pensar em resolver esses conflitos. O que nós vemos entre casais? Falta de diálogo, indefinição de papéis, ou seja, não se define quem faz o que ou quem cuida do que, os ciúmes, disputa de poder, o orgulho, que é o não reconhecimento do próprio erro, defender o seu próprio ponto de vista, muitas vezes infidelidade. Essas são algumas das questões que envolvem os casais. Nas outras relações, vamos pensar nos pais. Os pais muitas vezes estão tão preocupados em suprir as necessidades materiais dos filhos, em dar tudo o que eles não tiveram, que estão se distanciando do lar, não dando a presença, não sendo esse modelo que eles tanto precisam, que os filhos tanto precisam. Em alguns lares falta autoridade, em outros existe muita autoridade, e esse desequilíbrio também não é muito bom. Os filhos acabam muito apegados às questões materiais. Muitas vezes eles buscam o sucesso profissional e o sucesso financeiro. Eles são persuadidos pelo mundo a buscar a satisfação em várias coisas. No corpo, na beleza, nas riquezas. Existe também muitas vezes o conflito entre razão e fé. Os avós muitas vezes também estão perdidos em seu papel. Às vezes são colocados como responsável no cuidado e educação dos netos, mas não podem dar os limites e impor regras. Outras vezes, devido à correria do dia a dia, são deixados de lado, com visitas esporádicas que não possibilitam a participação deles na vida dos filhos e dos netos. O resultado são pais, filhos, avós e famílias amargurados ou desanimados, sem conseguirem ser plenos no reino de Deus, nem tampouco satisfeitos nesse mundo. E essa sensação se reflete nas demais relações, com amigos, com colegas de escola ou de trabalho, entre outros. O ser humano é um ser criado para conviver com outras pessoas. Não há como viver sem nenhuma relação. Quanto mais cedo nos damos conta disso, mais cedo vamos entender a necessidade de investir em relações que sejam agradáveis e que sejam saudáveis. Por isso, é preciso investir em primeiro lugar na família, pois é nela que nós somos aceitos, não porque nós merecemos, mas porque fazemos parte dela. Quando ficamos tristes, podemos ser consolados. Quando erramos, podemos ser perdoados. A família é um lugar de aceitação, de pertencimento, de perdão e, por que não dizer, de cura. A Bíblia é o melhor manual de orientação no que se refere ao exercício da convivência. Nesse sentido, alguns versículos são imperdíveis. Romanos 12:10, por exemplo, diz: amai-vos de coração uns aos outros. Aí nós compreendemos que o amor ele é uma escolha e uma prática a ser exercitada quando nos sujeitamos uns aos outros no temor do Senhor. Com certeza a nossa vida seria muito mais feliz e as nossas relações seriam muito mais saudáveis se nós ouvíssemos essas orientações. Principalmente em Tiago 4:11, que diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. A vida seria bem mais leve.
E como é importante que a gente tenha alguma coisa para ter de referência. E ela cita muito a Bíblia, né? Que a gente se baseie na Bíblia, nos versículos bíblicos que falam da importância do relacionamento entre nós, entre Deus. Como isso é muito importante, que a gente tenha fundamentado toda a nossa vida na Bíblia. A Bíblia é a orientação, a Bíblia traz a palavra de Deus e a Bíblia era ontem, é hoje, E vai sempre ser vai sempre. ser aquele meio pelo qual a gente pode se guiar e nortear a nossa vida, também nos nossos relacionamentos, ou especialmente nos nossos relacionamentos. Isso mesmo, se a gente pensasse mais no próximo, no outro, né? Como a Bíblia mesmo diz, e a Priscila citou, de carregar as cargas uns dos outros seria muito mais leve, e por isso é importante tentar buscar fazer isso, né? Tá, então se vocês precisarem de uma mãozinha para carregar essas mudanças, É as suas caixas, eu vou chamar. a gente tá aí, né, para carregar as cargas. Verdade. Duas Prepara aí. mãozinhas. Mas um outro ponto muito importante, até como a gente comentou e a Priscila fala, de a gente realmente a Bíblia ser o nosso manual e a gente buscar em Deus a orientação. A Bíblia fala muito do perdão, da importância de a família estar próxima, né, do diálogo, do convívio, aceitação, e é sobre isso que a Priscila fala agora. Não posso deixar de falar sobre o perdão. Algumas pessoas afirmam que o perdão é a cura da alma, pois ele faz bem à mente e traz paz à alma. Mediante muitos conflitos, surge a raiva, o ressentimento, culpa, arrependimento, mágoa. Todos esses são sentimentos que causam dor e destruição e influenciam diretamente a nossa saúde emocional. Portanto, dar e pedir perdão devem ser processos presentes em nossa vida. Ao confessar nossas culpas e ao suportar e perdoar as culpas dos outros, além de estarmos fazendo a vontade de Deus, estamos cuidando não só da nossa saúde espiritual, mas também da nossa saúde emocional. Afinal, o perdão traz libertação a mim e ao outro. Deus, por meio de Jesus Cristo, se propõe a abençoar todas as pessoas e, em consequência, todas as famílias da terra. Estaremos, assim, aptos a perpassar essa felicidade aos demais relacionamentos da nossa vida. E na prática, como nós fazemos isso? Rubens Alves afirma que as relações que desafiam o tempo são aquelas construídas sobre a arte de conversar. Por meio do diálogo é que se constrói e se fortalece uma amizade, um relacionamento. O diálogo é o maior facilitador dos relacionamentos afetivos. Quanto mais íntima e sincera for a comunicação, mais fortalecidas serão as nossas relações. O diálogo, portanto, é essencial. Conversarmos sobre ideias, ideais, sonhos, projetos, anseios, expectativas, medos, tristezas, fraquezas, fé, vitórias e alegrias. Tudo isso nos faz aproximarmos das pessoas que amamos. A troca de experiência faz parte desse diálogo. Não só os filhos devem aprender com os pais e com os avós, mas também os pais com os filhos nas experiências vividas no dia a dia. O convívio e a comunhão precisam ser muito valorizados. A família precisa se alegrar junto nos momentos de lazer, passeios, nas recordações. De boas passagens familiares que não podem ser esquecidas é que se fazem as relações, conservando assim a sua própria história. Não podemos esquecer que Deus é o Criador da família e é Ele que tem o maior interesse para que ela fique unida, e isso poderá ocorrer se contarmos com as bênçãos dele. Gosto muito do Salmo 127:1, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse versículo nos ajuda a pensar que Deus está guardando todas as nossas relações, seja na família, seja as relações de amizade, que fazem parte também da grande família de Deus. Achei tão bonito que a Priscila destacou isso, né? Que a família é projeto de Deus, os relacionamentos são vontade de Deus e por isso Ele abençoa. Quando a gente busca fazer o bem e ser auxílio para as outras pessoas. E o perdão, né? Onde ela comenta ali assim, não existe um relacionamento se não houver perdão, porque como nós somos falhos, somos pecadores, nós estamos sempre fazendo coisa errada, com certeza a gente precisa do perdão dos outros e a gente precisa também conceder o nosso perdão. Porque se colocar no lugar do outro
é difícil, tu nunca vai conseguir sentir tudo. Então, a gente escorrega mesmo, a gente faz coisa errada. Então, buscar o perdão, pedir a Deus que perdoe e ajude também a modificar o nosso jeito de viver, que às vezes a gente não se dá conta. E eu acho que está aberto para isso, né? De também querer ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, resolver os teus conflitos, para você poder ter essa coisa, para eu poder receber o perdão, eu tenho que chegar para você e pedir perdão, né? Então, ter essa conversa franca, aberta e poder saber ouvir isso também, né? Isso mesmo. E já que estamos falando de relacionamentos, o principal relacionamento é nosso com Deus e de Deus conosco. Por isso a gente quer, nesse momento, ouvir o que Deus tem a nos falar através dos textos que nós temos de irmãs da Igreja Luterana que escrevem na Bíblia, elas falam de Deus. Tânia, o que você trouxe hoje para nós? O texto da nossa Bíblia, Elas Falam de Deus, está baseado aqui em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, onde fala que nós somos aceitos por Deus. E tem o seguinte título, Aceitação Plena, escrito por uma das mulheres dentro dessas devoções e artigos que nós temos aqui nesta Bíblia. Por mais que algumas relações sejam difíceis, sabemos que precisamos viver em sociedade. Afinal, o ser humano não nasceu para ser sozinho. Por esse motivo, buscamos sempre a integração com o outro, lutando para ser aceitos na família, na escola, no trabalho, na igreja. Este é um processo muitas vezes dolorido, pois se faz necessário deixar de lado nossas preferências e vontades individuais para nos adequarmos ao grupo do qual desejamos fazer parte. E por diferentes motivos, nem sempre temos sucesso nas tentativas de agrupamento. Pode haver, por exemplo, rejeição por parte de integrantes do grupo, o que gera frustração e sofrimento. Muitas pessoas optam por se anular completamente ou ainda por se distanciar de seus grupos afins para evitar esta consequência tão desastrosa. Mas longe de ser solução, esta decisão gera isolamento e solidão. Se pensarmos na nossa relação com Deus, podemos identificar vários motivos pelos quais o Senhor poderia nos desprezar. Porém, ao contrário, Deus demonstra todo o seu amor por nós nas palavras tão reconfortantes de Paulo, quando afirma que, agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Apesar do nosso pecado, da nossa ingratidão e da nossa indiferença, Deus responde com amor e misericórdia que se estendem a todos por meio de Jesus Cristo. Ao estar conectados com Deus por intermédio de Cristo, teremos a paz verdadeira que traz harmonia para a nossa vida, em nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Como é bom poder desfrutar deste amor e saber que fazemos parte da família de Cristo. Vamos orar? Amado Pai Celestial, obrigado por nos aceitares em Tua família, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. E nós desejamos que você tenha um relacionamento muito próximo com Deus, com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas que você ama. E nós também gostamos muito do seu relacionamento conosco. Então escreva pra gente através do e-mail ielbe@ielbe.org.br e também participe do programa Entre Elas e Deus pela Rádio Cristo para Todos, radiocristoparatodos.com.br. Um abraço muito especial para você, fique na paz de Deus e até a próxima. Tchau, tchau.